Provérbios capítulo 21, versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Isso é na versão revista e atualizada. Na linguagem de hoje, diz: quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Já na versão tradução contemporânea, diz assim: se você rejeitar o clamor do pobre, também seus clamores não serão respondidos. O que é que esse versículo está falando? Está falando da relação entre compaixão e generosidade. Está falando sobre compaixão e generosidade. E está mostrando para a gente que há consequências da gente ignorar as necessidades dos menos favorecidos. E é interessante, meus irmãos, dizer que há uma consequência de você não ouvir o clamor do necessitado, porque vai chegar o dia que você vai precisar da ajuda e não vai ter alguém para lhe ajudar. Quando se diz assim, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, o que tapa o ouvido é uma atitude, na verdade, de indiferença, porque tapar os ouvidos é que não quer dar atenção ao que o outro está falando, ou aquilo que está ouvindo está lhe incomodando. Mas aqui é dizer que a pessoa não quer ouvir as súplicas daqueles que estão em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de dificuldade. É ignorar a necessidade do outro, que está em condição de dificuldade. E isso é resultado de quê? Essas pessoas, primeiro, elas têm insensibilidade à dor do outro. O que o povo gosta de usar hoje com outro termo, chama empatia. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu gosto mais do termo compaixão. Ter compaixão do outro, ter sensibilidade à dor do outro. Ou seja, compaixão é estarem com os corações sintonizados. E aí você vê a dor do outro. É uma pessoa que age com um egoísmo. E nós temos muita gente egoísta mesmo dentro da igreja. Porque muitas vezes, meus irmãos, logo quando a gente se converte, a gente vem para as igrejas achando que é o céu na terra. E não é. Lugar de gente santo, você não vai ter mais ninguém fazendo certo tipo de comentário, as pessoas não vão tripudiar de você muitas vezes, não vão fazer chacota, e pelo contrário, você vem com a alma desprovida dessas coisas, achando que as pessoas vão agir assim, e você fica à vontade. E aí você sofre quando você começa a receber os olhares, os comentários. Eu já tive experiências assim, desastrosas, né? Assim, chatas, né? Porque, por exemplo, chegar num culto, tá todo mundo se cumprimentando, você vai cumprimentar a pessoa em pé está, olhando para frente, nem estender a mão, nem dizer tudo bom. Você não quer apertar a sua mão porque tá com nojo de você, ou porque ela se acha melhor que você. Ou ela é racista, né? Ou ela é preconceituosa, ou ela é uma pessoa que ela tem um conceito dela tão elevado que ela acha que as outras pessoas não estão à mesma estatura dela. Então ela não fala com as pessoas. Esse é um ponto. Como o contrário, você faz algo que é bom e é censurado. Você faz algo bom e você é censurado porque fez algo bom. Aí a pessoa diz, ele está querendo se amostrar. Ele está querendo chamar atenção. Ele está querendo passar a imagem de que é bonzinho. Isso também acontece. As duas situações. Então o indivíduo, ele tapa os ouvidos, ele não quer ver a realidade.
Ele só vê maldade. Olha, e é impressionante, gente, como a gente vê pessoas que têm esse tipo de postura. Ou ele acha que você quer ser bonzinho sem ser, você está ali fazendo vestindo uma roupa que não é a sua, né? Falta sinceridade, e sinceridade é o seguinte, a sinceridade é uma palavra que tem uma origem na Grécia Antiga, que tem uma relação de sem cera, estar sem cera. O que é sinceridade? Quando o indivíduo era um artista de rua, né, ele ia fazer alguma atividade artística, então ou ele ia falar sobre a tragédia, né, ou sobre o humor, né? Então o indivíduo usava uma máscara de cera, essa máscara era feita de cera. E essa máscara de cera, ora ela tinha um olhar caído e o semblante de quem estava triste, e a outra máscara era aquela que tinha um semblante de sorriso e de alegria. Então, quando o indivíduo botava a máscara, ele estava representando. Então, quando ele estava representando alguém que não era ele estava representando, ou seja, apresentando uma figura imaginada, que era imaginada por ele, né, para passar uma mensagem. Então, quando ele tirava a máscara de cera, ele estava sem a cera. Então, sem a cera, ele era realmente aquela pessoa. Entendeu a diferença? Então, sinceridade vem de estar sem cera. Sem cera é quando você bota uma máscara. E se tem uma coisa que as pessoas gostam de usar, é uma máscara. De ser várias pessoas em lugares diferentes. Né? Várias pessoas em lugares diferentes. Porque depende do ambiente, ele tem uma postura. Né? Depende do ambiente. Ele tem uma postura. Então essa história de não ter sinceridade, né? É isso que ele fala aqui, a pessoa ela é insensível. Então, ela por ser insensível, ela vai passar por um problema. E aí vem a segunda parte do provérbio, que é uma advertência, de dizer que aqueles que se mostram insensíveis aos clamores do necessitado, vão também enfrentar dificuldades em algum momento da vida, porque todos nós enfrentamos dificuldade. Como eu já disse para os irmãos aqui, eu passei 23 anos vivendo na casa do meu pai, nunca faltou comida. Mas eu passei uma época da minha vida que eu comia pouco, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Eu procurava emprego e não encontrava emprego. E eu lembro que uma vez, assim, várias vezes, não foi uma vez só, né? Várias vezes. Eu comprava uma marmita, eu não tomava café da manhã. Depois eu descobri que eu passei por depressão, isso foi na época da depressão, né? E eu comprava uma marmita, eu dividia a marmita. Essa marmitazinha que a gente vê, né? Metade eu comia no almoço, metade eu comia na janta. Eu só fazia 2 refeições por dia. Eu fazia o jejum do café da manhã. Eu dormia tarde, acordava aí lá para as 10, 11 horas, porque não tinha trabalho, não tinha o que fazer. Né? E foi um período muito difícil. Muitas vezes eu fui dormir com fome. E eu bebia muita água para ir dormir. Bebia água, muita água, enchia a barriga d'água. Amenizava, né? Mas continuava com aquela sensação que está faltando alguma coisa. E ia dormir. Demorava a dormir por causa da fome. Então, você passa por uma situação dessa, você tem que se tornar sensível à dor do outro, né?
Você se torna sensível a tudo. Lógico que tem gente que não está passando fome e que ele tá passando fome porque ele está colhendo o que ele plantou. Né? Ele colhendo o que plantou. Ele fez por onde passar por aquela situação. É o indivíduo que tem um trabalho e ele começa a abusar no trabalho dele. Né? Começa a querer prejudicar os outros, prejudicar a empresa dele, que ele trabalha. É dali que ele tem sustento. E aí ele fica desempregado, e aí vai passar necessidade. Né? Então ele pode passar necessidade. Se ele for um indivíduo que não sentia a dificuldade do outro, porque as pessoas veem, meus irmãos. A gente pensa que não, mas as pessoas observam os seus atos. Tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Mesmo você fazendo algo positivo, alguém pode dizer assim, não, ele está querendo se mostrar, né? De que é bonzinho. As pessoas ainda usam esse termo bonzinho. Bonzinho é irmãozinho de ruinzinho. Né? É bonzinho e ruinzinho. Está ali tudo junto. Mas as pessoas falam isso. Por outro lado, tem aquele que olha positivamente. E se você é alguém que tem essa prática, as pessoas veem você e veem que você vai passar dificuldade, as pessoas lhe ajudam. As pessoas vão lhe ajudar. Imagina você mora na sua rua, sempre que alguém vai lá e precisa de você, você está disponível ajudando. Está ajudando. Mesmo aqueles que todo mundo acha que você não devia ajudar, mas você ajuda a si mesmo. Então as pessoas começam a ver que você é uma pessoa boa, uma pessoa do coração bom, como as pessoas dizem, né? Que gosta de ajudar. Pode ser que um dia que você passe dificuldade, as pessoas vendo isso vão começar a ajudar você. Às vezes é no trabalho. Você é uma pessoa boa, foi injustiçado, foi botado para fora no trabalho, como eu conheço um caso de um que foi injustiçado. Ele foi para outra empresa. E eu disse a ele, você não devia ter feito isso. Ele foi perder o emprego por causa dessa pessoa e depois foi indicar essa pessoa para o trabalho. Eu disse, rapaz, como é que você faz um negócio desse? E ele começou a fazer a mesma coisa. Você vai se prejudicar. Como é que você vai trazer o cara que foi o responsável por você perder o emprego? Você traz ele aqui para ele, você conhece as práticas dele, ele vai fazer a mesma coisa aqui. E ele começou a fazer. Ele começou a falar mal dele, que arrumou um emprego. Eu disse, olha, você vai ter que dar um jeito de se descolar dele. Separa dele. E se for possível, diga, ele está fazendo isso, isso e isso. Você não sabe o que ele está fazendo? Você prefere perder o emprego de novo por causa dele? É capaz de tu perder o emprego e ele ficar aqui. E essa pessoa foi responsável pelo emprego. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria e inteligência para lidar com essa situação. Então, o indivíduo enfrenta a dificuldade e ele não ajuda, aliás, ele não ajuda no momento de dificuldade do outro, ele também vai passar por dificuldade e ele não vai receber ajuda ou compreensão daquelas pessoas que observam isso, que estão rodeando ele. O que o provérbio está dizendo? Estabeleça essa lei de reciprocidade. Essa lei de reciprocidade está estabelecida, que muita gente chama de lei do retorno, né? Eu não gosto muito desse termo. É reciprocidade. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Está ali, o irmão Juvenal contou a história. O bandido atirou nele sem ele ter feito nada. O outro bandido perguntou o que foi porque ele atirou. Não sei, ele fez alguma coisa? Não, então você vai morrer. E deve ter morrido. O bandido não demora muito. É muito difícil você ver o bandido de cabelo branco assaltando de cabelo branco. Não tem. Entendeu? Não tem. Então, nessa questão, né, é importante ter compaixão e valorizar essa virtude da compaixão. E eu sempre digo, o cristão tem que ser compassivo e ter compaixão, porque o próprio Jesus e o próprio Deus teve compaixão por ele mesmo primeiro. Então, quando você fecha o ouvido para a necessidade do outro, você também vai encontrar pessoas que vão fechar os ouvidos às suas necessidades. Então, é importante você ter essa postura ética, né?
da generosidade, da compaixão, como a gente deve tratar o outro que está em necessidade, e que, além disso, essas suas ações influenciam as outras pessoas positivamente, e que você trata os outros muito bem, e isso contagia as pessoas a serem, a tratarem as outras pessoas bem também. Então, essa reciprocidade, essa importância de ser sensível à necessidade do outro, né? Não ignorar o clamor do necessitado, ele vai trazer consequências positivas para a sua vida. Se você ouvir o clamor, se você não ouvir, vai trazer consequências negativas. Porque você não é compassivo, você não tem compaixão, você não é generoso. Eu lembro que eu era adolescente, acho que eu tinha uns 15 anos. Eu fazia um curso em Recife, e eu passava de 11 horas, que era perto de meio-dia, pegava o trem, 5 pontos. Eu passava numa rua chamada Rua Tiradentes, ali, cruzamento da Deus Barreto. E tinha uma lanchonete, vendia um hambúrguerzinho. E eu gostava daquele hambúrguer. E toda vez eu vinha só para comer aquele lanche. Eram 2 lanches que eu comia, irmão. Era o da manhã, que era um sanduíche de mortadela com queijo coalho, que o rapaz vendia ali não é 13 de maio, não, ali é... Oh, meu Deus, aquela rua é a Rua da Soledade, não, é antes da Rua da Soledade, mais para frente. E eu saía de manhã sem tomar café, aí eu comia lá. E era gostoso aquele lanche. E eu comia. E quando eu voltava era esse hambúrguer. E aí, um menino, eu acho que ele tinha uns 8 anos, para 9 anos, menino de rua, chegou e pediu para um rapaz o pedaço do lanche. Que nada, sai daqui, e empurrou o menino. Aí o menino saiu, já estava acostumado a ser maltratado na rua, né? Aí chegou perto de mim: moço, tu podia me dar um lanche? Estou com fome. Tu tá com fome? Tá, aí o meu dinheiro, disse: ó, eu vou ver o dinheiro que eu tenho aqui. Aí o meu dinheiro dava para comprar 2. Eu ia comer 2, né? Que a gente que é adolescente sente uma fome, né? Mas eu pensei na situação dele, sabe? Que ele pediu com a cara que estava com fome mesmo. Eu disse: senta aqui. Moço, faça outra aí, vou dar para ele, ó, aqui. Não dá para pagar os 2? Dá. Eu paguei. E o cara viu quando eu fiz isso. Ele baixou a cabeça. Eu percebi que aqui nessa olhada lateral da gente, eu percebi que ele baixou a cabeça assim. Aquilo mexeu nele, entendeu? E eu ter feito isso. Então é o que o texto está dizendo: você faz uma generosidade, você vai contagiar. Eu não sei se esse ato pode ter mudado. Eu não sei, porque eu nunca mais ouvi essa pessoa, nem lembro dele, só vi assim, rapidamente. Mas essa atitude minha pode ter gerado o que nele? Essa reflexão do que ele fez. E ele viu o menino pegar o pão e começar a comer. Então ele sentiu que ele cometeu um ato de justiça, porque o indivíduo estava com fome. Né? Ele poderia ter ajudado, não? Deus permitiu a oportunidade para ele ajudar e não ajudou. E eu dei o... irmão, eu fiz algo de extraordinário. Não, meu irmão, eu fiz o certo, só isso. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu fiz o certo. E é aquilo que o texto está dizendo: você não está por ouvido ao ouvido do necessitado. Exatamente. E não deixe de comer. Então, esse texto incentiva a gente a praticar o que, meus irmãos? A compaixão e a generosidade, como prática de vida, como estilo de vida. Está associado àquilo que eu falei na semana passada. O que são atos de adoração? Esse é um ato de adoração, exercer generosidade e compaixão. É um ato de adoração a Deus. Certo? Alguma dúvida? Amém.